Séculos separam lutas contínuas. Essa é uma frase da jornalista Joyce Ribeiro, que é uma frase que nos abraça, mas também fala de jornada, de lutas. Porque gerações em gerações nós tivemos evoluções, claro, mas a luta continua. E ela é árdua, ela está aí para ser vivida. E hoje no programa nós vamos falar dessa luta e principalmente da mulher. Bastidores da Vitória está começando. E a minha convidada de hoje, querida, a Joyce Ribeiro, ela é uma referência para mim, porque em tempos, né, de se falar da posição e de que lugares se ocupa a mulher negra, ela, além de competente, é maravilhosa e tem uma excelência em tudo que faz, com dedicação. Conseguiu e conquistou o posto de estar aqui no Bastidores da Vitória, representando a essência da mulher. Obrigada por estar aqui, viu? Obrigada, que honra. Obrigada pelo convite, Silvia. Fico muito feliz de estar aqui conversando com você. É porque a gente tem uma história, né, de jornalismo muito grande. Muito. E eu acho que essa parte de comunicação é importante porque as pessoas elas encontram hoje tudo muito pronto, né? No clique. É aquele clique, pronto. Só que nós somos de uma geração que está acompanhando essa mudança toda, mas esse clique demorava um pouco para a gente dar. Demorava muito, né? A gente precisou que muitas viessem antes de nós para abrir, para desbravar mesmo toda essa caminhada que a nossa geração, pôde fazer com algumas facilidades, claro, né? Com os avanços que foram permitidos até então, mas que hoje essa mudança toda de visão sobre a nossa profissão, sobre o trabalho, mudança tecnológica também, tudo isso acabou transformando o olhar para a carreira da comunicação, né? Para as carreiras de comunicação. Então, são momentos diferentes, né? Acho que a gente acompanhou muito mais essa construção, essa abertura de espaço para a mulher nos veículos, né? Que eu nasci, que é recente. Né? A gente, lá no começo, vivia um outro momento em relação a essa abertura de portas, de espaços, de postos de liderança que a gente fala tanto. Né? Então, acho que em cada momento, aquela geração, ela se prepara para enfrentamentos diferentes. Né? Então, acho que hoje a gente está em outra fase. Acho que em uma fase mais de reivindicar esses postos para a gente exercer com mais autonomia, né? E com mais poder de decisão aquilo que outras vieram antes, cavando há tanto tempo. Você até hoje, porque eu sei que você tem muito chão ainda pela frente, mas até hoje, você fazendo uma análise da sua carreira, você acha que foram mais desafios ou mais conquistas? Foram mais desafios, sem dúvida. Mais desafios, mais momentos de incerteza, momentos de apreensão, momentos de muito desejo e muita expectativa de realizar algumas coisas que se concretizaram sim, outras não. Momentos de ter que reafirmar que eu podia, que eu queria e eu ia conseguir, eu iria conseguir. Então, eu vejo mais desafios, sou muito feliz com as minhas conquistas até hoje. Vejo muita coisa para acontecer realmente pela frente, porque eu ainda sonho muita coisa, quero muita coisa, mas eu, olhando para trás, eu vejo um caminho de muita luta, de muita luta, de muita Mas construção. quando você olha para trás, você se sentia representada? Ou você teve aí um caminho também para chegar nesse ponto? Você mesmo foi abrindo porta aí com o teu peito? A minha geração não se via representada na TV, né? Porque se eu for pensar lá no comecinho, eu me imaginei sendo jornalista, né? Sim, você se imaginava? Desenhando essa ideia de, não, eu quero ser jornalista. Eu tinha uns 13, 14 anos. E o que eu via na TV? Todas as possibilidades que não me representavam. Verdade, nessa Né? época não tinha mesmo. Não tinha a presença negra na TV em Quem era? frente às Glória câmeras. Maria? Quem era? Só Glória Maria. Só, né? E tinha, que eu cito sempre, Dulcinea Novaes,
Zileide Silva também, e a gente conta nos dedos de uma mão só. Então, era um desejo de fazer algo parecido com o que essas mulheres faziam, né, com excelência, com qualidade, e se mostravam muito realizadas. Eu persegui muito isso, Silvia, fazer algo que eu realmente gostasse, que eu fosse É, feliz fazendo. maravilhoso, né? E eu persegui muito a escolha. Eu não queria fazer aquilo que fosse possível fazer. Eu queria escolher algo para fazer. Falei, gente, o que que eu Só sonho? O que que gosto. eu gosto de verdade? A gente ouve a vida inteira que, não, tem que fazer algo que te dê realização, não é só o dinheiro e tal. Mas nem sempre isso é possível, isso não está colocado É. de forma, né, fácil na vida da gente, principalmente das mulheres como eu, meninas negras, que estudaram, foi um investimento familiar, né, o meu estudo. Eu já vim de um formato familiar um pouco diferente, porque a minha mãe se formou muito cedo. Ela concluiu um curso universitário muito cedo, antes do meu Bacana. nascimento. Hum. Então a gente já tinha em casa esse pensamento que não poderia ser diferente, né? Todos vocês vão estudar, Todos vão estudar a aqui. gente, de- da forma que for, a gente vai fazer todos os esforços para vocês estudarem. Somos em 3 irmãos, eu sou a mais velha. Então, essa escolha de cursar o jornalismo, ela não foi também tão tranquila. Porque, além de não me ver representada, eu também tinha muito em mente a dúvida, né, do fazer aquilo que eu quero, que eu persegui muito para que acontecesse, mas também seguir alguma carreira que eu julgava mais segura, né, mais possível para trabalho, para empregabilidade. Então, lá no começo eu fiquei na dúvida entre fazer direito, fazer jornalismo, mas acabei optando pelo que me fazia mais brilhava os olhos, que foi o jornalismo. Que você gostava, mas em que momento? Quem te inspirou? No caso, na época que era a Glória Maria, ou te inspirava as mulheres, qualquer mulher, ou o jornalismo em si, a vontade, porque eu sei que você tem mais a formação de política. O que É, te fascinava mais para você seguir o jornalismo? eu acho que a minha escolha, ela é uma evolução do que o meu pai fazia. Hum. Porque o meu pai, ele foi divulgador de gravadoras, né, Ah, hoje já não existe mais essa atuação, né, as gravadoras estão aí, estão muito, meio ficadas de lado, reduzidas, né? as plataformas, a troca digital, né, de música tomou esse espaço, mas meu pai ele era esse profissional, ele cuidava de artistas, ele estava muito nas rádios, nas TVs também, fazendo um trabalho de divulgação dos artistas da época. E olhando aquilo, com certeza, aquilo me fascinava de diversas formas, né. Primeiro, pelas pessoas que ele trabalhava e por esse trânsito, né, estar na TV, estar nas rádios, conhecer as pessoas que faziam TV, faziam rádio, os veículos impressos. Então aquilo foi construindo um imaginário de muita que fez com que eu tivesse muita vontade de fazer algo que eu pudesse me inserir nesse contexto. Então, eu acho que a vontade de ser jornalista, eu decidi lá naqueles 13, 14 anos, mas acho que foi uma construção, assim, da infância, de olhar meu pai trabalhando nesse ambiente, eu adorava esse ambiente, né, e lá no comecinho ele é muito sedutor, né, aos nossos olhos, de criança, de adolescente, então eu acho que isso certamente fez, eu tenho certeza, fez parte dessa escolha também. Eu acho que hoje a gente vive, não sei, você me fala, porque eu tenho uma Uhum, filha que ela ali é uma fiscal das coisas que eu falo, porque muitas vezes a gente fala numa desconstrução, né, aquilo que uhum. a gente está acostumado. Hoje, quando você vê o cenário que você vivencia com a pessoa preta ocupando os espaços, assim, muitos espaços, as crianças se sentindo representadas nas histórias, em todo esse movimento que está sendo feito, que eu acho que é de todas as empresas, de filmes. Você está satisfeita com a forma como tomou ou você acha que tem um certo exagero? Eu vejo que a gente deve comemorar todas as conquistas, das pequenas às grandes conquistas, mas ainda tem muito, muito a ser feito. A gente ainda não está perto de uma situação, eh,
que nos aproxime de um ambiente igual para todas as pessoas, onde todas as pessoas podem se desenvolver, onde todas as pessoas têm ferramentas para isso, educacionais, sociais. A gente está muito longe disso, Ainda está né? muito Os longe. dados, os indicadores que falam da população negra, da população preta do nosso país, eles são muito desanimadores ainda, em relação à renda, em relação ao acesso à educação, em relação à ocupação dos postos de emprego, em relação aos cargos de liderança, que eu mencionei logo no início. Quer dizer, os dados, eles são sinalizadores de tudo que a gente precisa mudar. E sim, indicam uma evolução, né? A gente, década a década, quando eu tinha 20 anos e ingressei na faculdade, era muito diferente do cenário que a gente tem hoje. E esse jovem profissional, esse jovem estudante, ele também tem uma mentalidade, um posicionamento muito diferente do que os jovens de hoje, né? Eu, com 20 anos no banco da faculdade, era muito diferente dos alunos que eu converso hoje com 20 anos de idade. Tudo isso é uma construção, tudo isso leva, sim, tempo. Mas eu acho que existe acho que se amplia muito esse universo de conquistas e a gente precisa ter um olhar mais realista sobre esses avanços, sim. Que tipo de olhar você está falando? Um olhar de que muita coisa precisa ser feita e precisa ser feita agora, né? A gente tem que mudar a condição de estudo, de acesso, de ofertas da população preta no Brasil. Quando a gente fala, por exemplo, né, só um dos indicadores que a gente pode lembrar. Você, a gente já falou muito nos veículos de comunicação sobre os jovens nem. Jovem que não estuda, jovem que não trabalha. Estou Sim, cansada de falar sobre isso há verdade. 20 anos. Esse quadro, ele não é diferente ainda nos dias de hoje. Se a gente for pensar que essa população não tem, de jovens, né, jovens do ensino médio, jovens que estão concluindo o ensino médio para ingressar numa faculdade, que ingressariam numa faculdade, eles não têm essa perspectiva, que não têm perspectiva de formação, que não almejam muitas vezes nada além do que aquela realidade muito próxima, a gente não está projetando uma juventude com boas perspectivas, né? Se você não estuda, se você não se prepara, se você não tem formação, o seu ambiente será muito limitado. E a gente ainda está nessa situação. Hum. Então, quando a gente fala de avanços, a gente tem que olhar os passos que precisam ser tomados para que a gente avance realmente na velocidade que a gente precisa e para o rumo que a gente precisa, né? A gente precisa mudar muitas dessas coisas agora. A minha geração, a geração que tá vindo, a gente não pode Para ficar deixar, só para começar a ser pensando. natural. Porque agora Começar a ser ainda tem que natural. ter cota, tem que ter isso, tem que ter Sim, aquilo, porque sim. precisa ter essa integração. Mas para chegar ao ponto de ser natural, essa igualdade, ainda falta muito. Falta muito. Para a gente chegar no ponto em que todas as pessoas sairiam do mesmo ponto de partida, a gente ainda tem uma longa caminhada, né? Então, não dá para falar em igualdade em disputa de vagas, igualdade em concurso público, igualdade em todo mundo saindo do mesmo momento, porque a gente ainda está em uma desvantagem muito, muito evidente. Muito ainda, né? Muito Quando evidente. você dá suas palestras, participa de fóruns, qual que é a maior bandeira que ainda falta ser levantada? Eu sempre, assim, são tantas as necessidades, né? Tantas as demandas, mas eu sempre bato na tecla da educação, porque eu não vejo outra saída. Eu não vejo outra Nivela saída, todo mundo e a né? educação. Exatamente. Educação básica, educação fundamental, de qualidade, que forme realmente o indivíduo, que te prepare para esse novo mundo, né? Que muda tão Com a rapidamente, com a tecnologia agora. tecnologia, que te prepare para a vivência dessas tecnologias, sem medo da tecnologia como um limitador de empregos e de vagas, né? Não é isso. A gente tem que formar as novas gerações para esse ambiente em constante mudança. Isso a gente aprende no banco da escola, não tem É na uma escola. fórmula mágica, né? Então, muitas demandas, muitíssimas Até porque demandas. na escola não tem preconceito, né? Não tem, não sei, acho que
conforme vai indo, é o contexto da sociedade. A criança mesmo não tem, né? Eu vejo que na escola você aprende todas as coisas e todas as vivências. Você vai aprender a lidar melhor com as diferenças, ainda que a escola não é um ambiente isento de conflitos raciais, de Até gênero, às vezes muito pelo cruéis, é contrário, né? verdade. Eles estão presentes ali desde o início. Mas acho que é nesse ambiente que a gente tem a oportunidade de formar pessoas, de ensinar crianças. As crianças aprendem. As crianças recebendo, tendo oferta daquilo que realmente forma o indivíduo, elas E respondem, tendo respondem referência. positivamente. Então, é nesse ambiente que ainda que se desenvolva com o surgimento de muitos erros, de muitos problemas, né? Eu enfrentei muito problema, muito bullying na escola, Você muita enfrentou? rejeição. Sim, Sim. sem dúvida, sem dúvida. Eu estudava numa escola pública, estudei a vida inteira em escola pública, e era uma escola com poucos alunos negros, né, Tá. apesar de pública. Então, sempre esse enfrentamento sempre foi uma constante, né, o Você enfrentamento enfrentava bullying mesmo? enfrentava bullying. Bullying essa é uma constante na vida das pessoas negras e pretas no nosso país, não é, a gente está falando de exceções, a gente está falando de algo que acontece de forma muito, muito, muito frequente. Então a gente aprende a lidar com isso, mas é nesse ambiente que eu tenho e eu acredito que as crianças e os adolescentes, eles podem e serão formados. É ali que a gente vai solucionar muito dos problemas. Na sua carreira, você teve, algum desafio, alguma coisa que aconteceu que te marcou, que foi um divisor de águas, até em questão disso, né, de enfrentar preconceito, para galgar lugares, enfim. Silvia, desejar o que eu desejei fazer já foi uma escolha bem diferente, né? Eu me formei para fazer televisão. Eu tinha esse sonho de trabalhar na televisão. Eu busquei me preparar para isso e sabia que seria um enfrentamento difícil, né? Eu não via vagas que eram ocupadas, eu não me via representada, não via mulheres como eu na TV. Então eu sabia desde o início que seria uma batalha difícil. Ao longo da carreira, foram muitos os momentos em que toda essa problemática se fez evidente, né, da questão do racismo, a questão da limitação de oportunidades. Eu acho que é disso que a gente está falando. E isso muitas vezes ficou bem evidente. Em alguns momentos, eu vivi, posso lembrar de situações mais eh, agressivas, que me agrediram mais, né? E hoje já são mais de 20 anos, então eu posso dizer que o enfrentamento todo, ele sempre teve atrelado eh, a essa luta contra o racismo, nos meios de comunicação, principalmente, que é um lugar muito almejado, né, muito disputado. Mas em alguns momentos eu posso lembrar de situações que me machucaram mais, sim. Porque, por exemplo, assim, eu enfrentei na minha carreira, o Joyce, quando, por exemplo, eu ia numa Olimpíada, numa Copa do Uhum. Mundo, as matérias menores eram para mim, pelo fato de eu Sim. ser mulher. Então, o Cabrini, né, o Fernando Fernandes, eles iam fazer grandes matérias. Eles davam comportamento, para eu Uhum. ver uma casa, o turismo na cidade. Eu enfrentei muito disso. Então, eu fico imaginando também você, na sua carreira, não de preconceito de cor, não estou falando disso, de ser mulher também, porque são duas coisas para você. Isso. São 2 coisas atreladas, né, elas caminham juntas, quando você é mulher e mulher negra, nesse ambiente de comunicação que é a nossa carreira. Eh, Essa questão das pautas, né, do te colocar, em determinada segmentação, que você não escolheu, né, você está preparada para fazer tudo, né, dentro do esporte, dentro da política, por exemplo. Mas sim, era uma constante as mulheres serem destinadas a essas áreas ditas mais possíveis para as mulheres, né. E desde quando a gente
quis e estava em busca de coisas previamente mais fáceis para se fazer, né? Não, A né? gente nunca pediu isso, a gente sabe que tem habilidade para todas as outras, mas quando você é uma mulher e uma mulher negra, acho que você, acho não, você vivencia uma dificuldade anterior, que é o acesso a essas oportunidades, desde aquelas que são ditas mais fáceis e mais possíveis. Então, uma mulher terá dificuldade, uma mulher branca. Uma mulher negra não vai, não acessa, não é chamada, não é convocada, não tem essa chance. Fica de fora. Daí vem a exclusão nas mais diversas áreas. Quando você não pode, sabe da sua habilidade e não pode se testar como as outras pessoas estão fazendo, não pode exercer, né, criar experiência como os outros colegas, os outros profissionais ao seu redor estão fazendo. É muito Você não frustrante. faz, você não vai, você não Você pode, não é não tem escalada. explicação, É. não é escalada. É isso. Você foi aqui eu estava vendo a primeira mulher, no caso, a intermediar um debate presidencial. Aonde foi? Foi na TV Aparecida, É. em 2018. E foi um dos maiores desafios, né, da minha carreira, sem dúvida, pelo, pelo desafio jornalístico mesmo, né? A gente acompanha grandes debates. Eu que tentei e procuro me aprofundar mais nesse ambiente Você político. gosta de política? Eu gosto, eu fui me especializar um pouco mais nisso, acho que ainda tem muito pela frente, mas é um ambiente que eu acho que te prepara para abordagens, todas as outras abordagens, né? Dentro da Sim, comunicação, quem dentro da consegue TV, falar exatamente. de A política, gente você te fala de qualquer coisa. fica mais, fica pronto para outras editorias. E esse lugar do mediador, né, de debate presidencial, ele poucas vezes, eu não fui a primeira, né? Outras mulheres fizeram, Caso mulher negra, mas eu fui a a primeira mulher primeira negra, negra, tá. exatamente. Mas é um lugar também que não é visto para as mulheres, Mulheres. né? Então, uma posição, uma atividade muito rara entre mulheres negras até então, não, a gente não tinha registro, e aí eu me tornei a primeira. Então foram coisas que tudo, acho que tudo na vida da mulher negra profissional, ele vem, a gente só consegue destrinchar se abrir muitas camadas, né? Então é uma presença dessa mulher negra que representa o quê? Representa muitas outras mulheres negras profissionais no nosso país que não se veem representadas, que lutam por oportunidade, que já tiveram muitas portas fechadas, apesar da sua formação, sim, né? Da dificuldade de se formar e de se formar com excelência. Temos muitas mulheres talentosas, mulheres e homens talentosos sem oportunidade. É, a, a presença desse mediador, que já é um espaço limitado, a presença da mulher, né? É Então, foram verdade. poucas mulheres brancas ou negras que tiveram nessa posição. E no meio de um cenário político muitíssimo conturbado, dos mais conturbados dos últimos anos até então. Então, tudo isso foi criando em mim, acho que nas pessoas que acompanharam o debate e o cenário daquela eleição, muito grande. Então, eu fiquei muito lisonjeada Nossa, com o convite, responsabilidade. consciente dessa responsabilidade e que seria um, um antes e depois na minha carreira e querendo fazer exercer da melhor forma. Então, foram meses dedicados para Imagino, aquelas 2 horas de debate, imagino. com uma equipe muito grande, com muita pesquisa, com muito estudo, com muita avaliação, muita análise. Foi Você incrível. foi galgando espaços importantes. Depois, na ONU, em Genebra, você Foi também o ano foi. passado. Você foi também mediadora, é isso? A convite do Pacto Global, esse foi um outro momento que eu me orgulho muito. O Pacto Global da ONU realiza anualmente, né, todo mês de setembro, o Fórum de Direitos Humanos, com diversas empresas brasileiras que vão à sede da ONU em Genebra para discutir essas ações voltadas, suas ações, suas práticas internas e aquilo que eles pretendem deixar de legado para sua empresa e para a sociedade em relação aos direitos humanos. E nessa oportunidade eu apresentei 2 painéis lá, em 2 dias diferentes. Então, outro momento que eu
fiquei muito feliz e que até então não pensava, né, que aconteceria, nossa, apresentar um evento dentro da ONU. Aí foram 2 eventos dentro da ONU, Nossa, eu ia ficar de um tema nervosa. muito complexo, né, porque a gente falava também lá naquele contexto, quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando do quê? Tá falando de tudo, De tudo, né, né? de tudo, tudo que nos preserva, que nos dá os nossos deveres e funções enquanto seres humanos, né? Se olhar para Imagino. o outro, as dificuldades do outro, que a gente está tão conectado nos dias, né, atuais, um problema aqui no outro É país, vai problema do bater lá mundo. no, Que no outro legal. país. Então foi extremamente gratificante. Joyce, você também gosta muito de escrever e a gente abriu o programa, né? Com os séculos, como é que é? Séculos separam lutas contínuas, que é do livro Chica da Silva. Isso, romance de uma vida. Você resolveu escrever. Você é escritora? De Olha, eu repente você sou uma resolveu escritora. escrever. Não, eu sou uma Ah, escritora em formação. Essa parte da minha vida também tem alguns adendos, porque eu sonhava ser escritora. Eu sonhava lá na frente poder me dedicar à escrita. Mas eu pensei que isso aconteceria lá na frente, quando eu não tivesse bem mais nas velhinha, tipo redações, quando eu tivesse aposentada. Ah, exatamente numa situação mais tranquila. E o livro O Chica da Silva, ele chegou por um convite da editora, no momento em que eu estava numa situação completamente oposta, né, trabalhando muito, muito tempo na redação e fazendo jornal diário, que é nossa, o um jornal diário é ritmo muito difícil. muito É muito intenso, intenso. muito desgastante. E eu pensei, né, mas como que planejava isso lá na frente, vou fazer agora, vou assumir essa Mas espera aí, te pediram para responsabilidade. fazer? Foi Tá. a convite da editora, Hum. que procurava uma autora para este tema, né. E eu aceitei, já gostava da história da Que é uma Chica da história Silva, que muito é uma história filmada, muito conhecida. conhecida, né, já teve na TV, nos cinemas, em peças teatrais. Então foi uma delícia mergulhar um pouco muito mais, né, na história da Chica da Silva, com essa missão de tentar trazer para os nossos dias muitas das lutas que ela teve lá no século XVIII. Aí, por isso, a frase, né, de que os séculos separam lutas atuais, porque muito dos enfrentamentos e dos problemas da Chica da Silva lá do século XVIII eh, continuam, Continua, né? Estão aí continua. presentes. As mulheres ainda lutam para a Chica da Silva. Eu acho que uma das coisas mais eh, importantes, ela foi uma mulher avançada em muitos aspectos, mas ela lutou desde o início para que as suas filhas mulheres estudassem. Em uma época em que as mulheres não estudavam, né, aprendiam só, eram alfabetizadas, É, ficavam em casa para cuidar das é. famílias. E ela lutou muito para que as suas filhas tivessem uma educação formal, assim como os meninos, eh, os filhos dela teriam, e investiu muito para isso. Então acho que esse olhar de que só o estudo traria um um o avanço que ela esperava, né, o que era possível naquela época, mas os avanços que ela almejava para a vida das filhas, eu acho que é de extrema importância e mostra muito dessa personalidade, né, dessa mulher que muitas vezes ficou marcada por outros aspectos, pela questão da sensualidade, né, antes de tudo, esses aspectos chegavam antes da personalidade dessa mulher, que foi uma empreendedora, que foi uma sonhadora, que acreditou que ela podia mudar aquele entorno que ela vivia, que teve muitos filhos, mas tentou aquilo que a gente fala hoje de equidade de gênero. Já Ela estava lá já atrás. mencionava com outras palavras, sem essa nomenclatura, mas já fazia já dava muitos passos e muitos avanços nesse sentido. Então, a Chica da Silva, ela foi uma mulher que antecipou e já vivenciou muitas lutas que até hoje a gente está aí na batalha para que se torne Com certeza. uma realidade E mais aí usual. e aí você pegou o gosto e começou a Aí escrever? Porque peguei o teve um gosto, outro escrevi também. um outro sobre a história dos cabelos crespos das mulheres. Sempre representando É, alguma coisa. sempre. E esse livro também foi muito interessante, porque eram 2 autoras, são 2 autoras, eu e a Karina Rolo. Ela escreveu a história das mulheres brancas com os seus cabelos crespos, e eu a história das mulheres negras com o cabelo crespo. E foi um recorte de
década a década, de 1940 até o lançamento do livro, sobre técnicas, as impressões das mulheres sobre os seus cabelos, a evolução dessas ferramentas, né, o Que para alisar, o para interessante, que voltar. pesquisa que você Muito deve uma ter feito. pesquisa, entrevistei muita, Uau! muita gente profissional da estética do cabelo, mulheres que passaram por procedimentos, Nossa, até indústria, né, da beleza, que foi entendendo essa transformação. que Até hoje a gente legal. vive um processo acelerado de mudança, porque tem a questão da aceitação do cabelo crespo, né, e o retorno ao uso Que desse cabelo agora estão crespo, que começando a agora que é aceitar. uma realidade É. mais Ah, presente, mas que até chegar a esse momento, muito se passou, né? Muitas coisas loucas para se alisar o cabelo, muitas muito feridas sofrimento, físicas e né. Porque uma psicológicas. vez eu Sim, conversei com uma moça que falou: "Silvia, a gente tentava se adaptar ao mundo de vocês". Falei: exatamente. É, "A gente é. tentava se adaptar, a gente tentava se colocar em algum posicionamento. Qual é o nosso posicionamento aqui? Então é para ter cabelo liso, é para ter". Uhum. Existiu Era aí uma adaptação difícil até conseguir dar difícil, esse né, porque grito. é entrar num padrão que não te contempla, não vai te É, contemplar, né, a não te sua cabe. formação, a sua origem, a sua história, né, e o jeito como nós negros nos apresentamos no mundo é outro, né, e não precisa de alteração, né, não precisa de modificação para estar apto a viver, né, Exato. a conviver, a buscar suas coisas, os seus sonhos, você precisaria mudar, não ser quem você é. Isso é muito doído, né. E quando eu falo em feridas físicas e emocionais, viver uma vida onde você precisa se adaptar para ser alguém, já é uma ferida emocional que Já vai está fazer errado. parte, né, já está Você está errado tentando da caber do em algum início. lugar, né. É. E as feridas físicas estão lá no livro, né, de machucados mesmo, no couro cabeludo, queda de cabelo, situações reversíveis e irreversíveis, então são muitas marcas, né, internas e externas. E agora recentemente você estava conversando, né, que você está, aí na maternidade, não é isso? É o mais Exatamente. vou falar antes, não estou nem aí. É, vai antecipar. Mas por quê? A maternidade eu sei, eu acho muito bonito ver, acompanhar a rede social da Joyce, né, só posso por aí também, não convivo com a Joyce. Mas assim, a tua família, você passa uma conquista muito bonita. Infelizmente eu não tive esse privilégio de formar minha família, minha carreira não me permitiu, né, o caminho que eu segui, então ficou comprometida. Mas eu acho muito bonito você ter a sua vida, a sua carreira, você fazer as suas palestras e você ter esse apoio, né, na sua casa, com seu marido, com seus filhos. Isso é uma grande conquista, você não acha? É a maior delas, sem dúvida, porque Ai, não fala que é a maior que eu não consegui. não, Aí não, minha filha fala: "E eu? lógico, é sua maior conquista, sem Eu sou sua maior dúvida. conquista". Eu falei: "É verdade". É verdade, e é a mais pura verdade, né, porque, Silvia, eu também cresci num ambiente que numa geração, né, numa geração, num momento do mundo em que as mulheres negras não era dada essa possibilidade, natural de se ver plenamente realizada nesse sentido amoroso, né, de ter um parceiro que agregue na sua vida, de construir uma família equilibrada. Isso muitas vezes não nos era dado, não nos foi dado. E por muitos anos eu imaginei que a minha caminhada não teria essa passagem, Sério? né. E Mesmo? me preparei para isso diversas vezes. Eu já falei antes que eu me preparei para não casar, não ter filhos, né, e me dedicar exclusivamente, única e exclusivamente à minha carreira. Então, essa possibilidade do casamento, da família, do engravidado, ter minhas filhas, elas foram surpresas que foram acontecendo e que eu não imaginei, não sonhei com isso, não Planejou? esperei que isso acontecesse. Planejei no sentido de, depois que isso se tornou uma realidade na minha vida, aí eu pensei: "Não, Por que eu não? quero ser mãe". Por que não? É. E eu acho que eu sempre quis, mas não me percebia nesse lugar. Então, numa forma até de me proteger para o que poderia não dar certo, a primeira
a ação era não, meu caminho vai ter outros momentos, né? Não do casamento, da maternidade, Isso não é para da vida mim, em vou me dedicar família, para não cá. era para mim, não vou focar minha energia nesse segmento, porque isso não vai dar certo. E eu acho que o expor um pouco desse lado também me aproxima de muitas outras meninas hoje Isso que mesmo. não se veem nesse lugar, né? Essa também é uma conquista, né? Saber que a gente pode todas as coisas. Frase feita. Mas essa sempre foi uma realidade nossa? Não, não Mas era. acontece, né? Então, sim, sim, acontece. Mas muitas vezes acontece não da forma como a gente deseja, espera ou sonha. Então, eu acho que buscar a plenitude na vida pessoal, né? E conseguir se organizar para que aquilo aconteça dentro do que você almejou, é uma grande conquista, é uma conquista que a gente deve passar para as gerações de agora, que ela é possível e que ela deve também ser um ponto de atenção dos mais importantes na nossa vida. E é isso que você quer contar nesse E livro? é nessa discussão da maternidade. E a primeira entrevista que eu fiz na vida foi sobre gravidez precoce. Jovenzinha, com meus 20 anos, recém-saída da faculdade, foi das primeiras entrevistas. E eu fiquei com esse tema na cabeça, porque ali, logo no início, eu já tive contato com projetos interessantes e com essa problemática da gravidez na adolescência no Brasil. E isso sempre Que ainda ficou é na muito que atual. ainda é muito atual, que os números ainda trazem um retrato muito muito sofrido do cuidado que a gente tem com as nossas meninas, hoje. A gente, mergulhando nesse tema, eu pude, né, constatar que a diminuição que os dados mostram, né, ela é bem inexpressiva e que a problemática e o estrago causado na vida dessas jovens mães é cada vez maior. Então, nessa intenção de levar a possibilidade de escolha para todas as meninas, que eu pensei em desenvolver e estou desenvolvendo esse livro. A gente falava da dificuldade, né, de escrever, de se dedicar à escrita, ao trabalho, à família, aos eventos, a tudo, mas eu faço com amor no coração, sabe? Com vontade de compartilhar isso. Eh, sei lá, você falou das maiores conquistas, né? Mas acho que uma das maiores, o que me abriu o caminho na vida foi justamente a possibilidade de escolha. E eu acho que com o livro eu quero passar isso para as meninas, né? A gente pode escolher. E escolher é Saber muito que bom. podem escolher o futuro delas, pode escolher o que elas Exatamente. querem, não precisa aceitar a Não realidade, precisa. né? Exatamente. Aquela realidade não é delas, tem um mundo que está sendo oferecido A para gente pode elas. sonhar, né? A Né? gente pode sonhar. Acho que a gente. Eu vi É... na Olimpíada a Rebeca Andrade. Imagina o que a Sim, Rebeca vai sim. representar para essas meninas. Exatamente. Exatamente. A Que coisa possibilidade de linda que essa sucesso, menina de fez. se ver num lugar de plenitude, de sucesso, de realização, de dinheiro, de amor, né? De harmonia familiar, de construção familiar, felicidade na vida, né? Familiar e com os filhos. Tudo isso é para todas nós. E a gente Mas tem que como esse batalhar bastidor muito é por isso. difícil, né? Porque quando a Rebeca sobe no pódio, olha a história que ela teve. Quando a Joyce vai lá lançar um livro, fazer uma palestra, está lá na ONU representando, olha só a bagagem, olha tanta Sim. coisa, olha quanta noite que você passou, às vezes chorando, pensando, será que eu consigo, será que eu não consigo? Essa angústia, essa coisa toda faz parte da nossa trajetória. Faz parte da nossa trajetória, né? Sonhar exige da gente um preço. Acho que o que a gente precisa cada vez mais possibilitar às futuras gerações é que essa caminhada não precisa ser tão sofrida no sentido de privações, né? As crianças precisam estar assim na escola. Não tem que ser uma dificuldade colocar uma criança numa creche, numa escola, né? É um direito, elas têm que ser supridas
nessa sua necessidade básica. Os adolescentes precisam de orientação, precisam de uma orientação familiar, da família do seu entorno, orientação profissional, precisam almejar e ver possibilidades de fazer aquilo que eles querem fazer, escolher uma profissão e precisam ter orientação nisso. As mulheres precisam também se ver nesse lugar de abundância, né, de não sofrimento, de possibilidade de plena realização. Então, aquilo que é básico, aquilo que é o ponto de partida para que a gente consiga, assim, levar os enfrentamentos da vida, que serão difíceis, né, que serão difíceis para todos nós, mas a gente precisa daquilo que é básico ali, ofertado, né, para plena realização como indivíduo. Muito bem, dona Joyce. É isso. Eu acho que é isso. Ai, Joyce, obrigada por você estar aqui. Obrigada por você compartilhar esse tempo comigo, tá? Admiração muito pelo teu trabalho. E boa sorte. Obrigada pelo convite. Sou uma fã da sua trajetória. Abriu muitas portas para muitas mulheres, para mulheres no esporte. A gente vê tantas colegas brilhando aí com carreiras aí de sucesso no mundinho masculino do esporte, que hoje não é mais o mundinho masculino do esporte, muito pela sua... Tamo ali. Nossa, tem muito ainda. Estaremos, né, na luta por muito tempo, tá bom, mas querida. os passos estão aí Obrigada, dados. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.